Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o advogado Dr. Gilberto Marques Bruno. Dr. Gilberto Marques Bruno é advogado, atuante na Ordem dos Advogados e especialista no tema internet. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Dr. Gilberto, é uma alegria recebê-lo aqui. Da mesma forma, doutor Martim, muito obrigado, uma boa noite aos telespectadores, aos internautas. É uma honra muito grande aqui estar para tentar falar um pouquinho desse ramo do direito que, com o passar dos anos, vem crescendo de uma forma muito constante na nossa sociedade. E me parece de uma forma muito dominante, né? Não tenha dúvida. Na medida em que a tecnologia avança, as questões e os aspectos jurídicos do direito e da internet vão ganhando uma proporção cada vez mais gigantesca e se incorporando no dia a dia da sociedade. Sem querer denunciar a sua idade, porque você é um jovem, eu sei que você é um dos pioneiros da internet. Seus estudos remontam à década de 1990, mais precisamente em torno de 1995. Exatamente, doutor Martim. Ali nós começamos, alguns colegas, e eu particularmente, passei a me dedicar a este tema, porque, de certa forma, a internet estava chegando no âmbito da sociedade brasileira e eu procurei ali avaliar um pouco os conceitos de direito e tentar aplicá-los às questões ligadas à tecnologia e ao relacionamento das pessoas. Naquela época ainda não havia nenhuma regulamentação, né? Não há dúvida. Naquela oportunidade eu brinco muito porque nós vivíamos o momento da internet de escada, que era plugar a linha do telefone. Eu estava lembrando sobre isso. Sim. Era um barulho, né? Exatamente. E eu costumava dizer que a partir daquele momento as empresas de telecomunicação, de certa forma, já passavam a controlar a utilização através da movimentação e da constância de pulsos das interligações das conexões de internet. Pode falar. Tanto que, em certos momentos, quando você começava a se conectar, você tinha uma velocidade até certo ponto estável. Passados 10, 15, 20 minutos, já começavam as oscilações e aí, naturalmente, começavam a cair as conexões e aí, na maioria das vezes, havia uma dificuldade muito grande em retomá-las, né? É curioso que, ao introduzir a internet, paralelamente, foi a época que se introduziu o telefone celular. Eu creio que foi pelo ano de 95, 94, que a telefonia celular começou a ser massificada, né? Exatamente. E entra aí ao mesmo tempo a internet. E lá adiante as duas coisas começam a se juntar, né? Não tenha dúvida. O início da internet no nosso país, ele vem no início da década de 1990. Os celulares, em 1993, eles começaram a surgir. Naquela época, as empresas de telefonia ainda eram estatais, tanto que em São Paulo, eu me lembro como se fosse hoje, o meu primeiro aparelho celular foi em 1993. Através da Telesp celular. Compraste uma carta, não era isso? Exatamente. Nós tínhamos a carta de concessão e chegou um determinado momento que, com as liberações, os aparelhos celulares também não foram mais liberados pela própria Telesp, tiveram uma alta gigantesca no mercado. Eu me lembro que chegaram a oferecer, na minha linha, algo em torno de 3 a 4 mil dólares. Era uma coisa assim assustadora, mas ali começava também a discussão em relação à privatização e quando o falecido ministro Sérgio Mota dizia: um dia vocês vão comprar celulares nos postos de gasolina, muitos chegaram a ironizar essa colocação e hoje nós vemos com tranquilidade que isso acontece através das compras dos chips em postos de gasolina, bancas de jornais, enfim. Naquela época, evidentemente, a internet começa a se desenvolver para e passo a questão da telefonia, ainda que com os vícios e dificuldades, já que ela nasce no Brasil com caráter eminentemente acadêmico, para fins de pesquisa. Mas assim começou toda essa historinha que hoje a gente vive com maior frequência, né? E de lá para cá teve um grande caminho se trilhou, né? A internet, a princípio, só se via em computador, hoje você vê no seu celular o tempo inteiro. Aliás, a telefonia você faz por celular. Exatamente. Eu tenho uma filha que mora no exterior, ela me liga diariamente através de celular, através de internet.
Não, e as evoluções são incríveis, você fala disso, até um exemplo ocorrido ontem no âmbito família. Meu pai tem uma prima com um pouco mais hoje de 85 anos de idade e no início da tarde ela nos encaminhou de ontem uma mensagem pelo Messenger do Facebook pedindo que eu adicionasse o número do telefone do meu pai no WhatsApp dela para que ela pudesse conversar com ele através do WhatsApp. Ligações WhatsApp, 80 e poucos anos de idade. Então, a coisa vem tomando uma proporção interessantíssima. Eu estive na casa dela há algum tempo atrás e eu achei interessante porque havia um notebook, ela mora sozinha, viúva, etc. Mas havia um notebook, havia um tablet, o celular, enfim, ela é extremamente conectada. Com 80 e poucos 85 anos aproximadamente. Isso está revolucionando você daqui, por exemplo, o ensino à distância, o acesso. Você, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento de internet hoje em dia consegue se desenvolver muito, ou seja, tem acesso a um nível de informação muito grande. Exato. Tem muita coisa, na rede me parece o seguinte, eu olhando assim, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Ignore o que você considera de ruim e se concentre no que você é bom. Mas eu te trouxe hoje aqui para a gente conversar sobre uma coisa que é um fenômeno, vamos dizer, o lado ruim da internet, que são os chamados crimes virtuais. Em primeiro lugar, o que você definiria, qual seria o conceito de um crime virtual? Bom, o crime virtual, hoje, sob o aspecto, eu diria, doutrinário, ele tem duas vertentes. Os crimes virtuais próprios e os crimes virtuais impróprios. Isso é uma definição, a bem da verdade. Próprios e impróprios? Próprios e impróprios. Essa definição, ela nasce efetivamente de um capítulo elaborado no livro Internet e Direito pela professora Ivete Senise. Olha só, não sabia que ela definiu, pesquisando a respeito disso, na época esse livro foi lançado por volta do ano 2002 e sob a coordenação do então desembargador federal Newton de Luca, nosso colega que foi ao TRF pelo 5º Constitucional. E a professora Ivete então define desta forma: os crimes virtuais próprios, aqueles que são praticados através de um computador, mas para atingir o software e o hardware. Basicamente isso, ou seja, tentar, a bem da verdade, furtar dados, informações, e os crimes virtuais impróprios, esses praticados pelo próprio sujeito ativo com o seu computador e uma conexão. Então aí entrariam os crimes contra a honra, os crimes de racismo, pedofilia, o cyberbullying e alguns outros que atacam diretamente a pessoa do internauta. Eu estou aqui, a gente está falando, já está começando a chegar a pergunta, esse assunto aqui é vibrante, já chegou algumas perguntas aqui. Você acaba de responder, que é o Michel Júnior da Vila Mariana, bem-vindo, Michel. E ele falou, ouvimos muito falar em crime cibernético, mas o que significa exatamente? Você acaba de responder isso, né? Só para fazer o registro aqui, porque a gente responde todas as perguntas. Outro é o Jefferson Souza, bem-vindo. O Jefferson Souza é do Jardim Paulista. E diz ele, pergunta ele, desculpa, o primeiro passo que a vítima deve providenciar, a vítima de um crime, né? Sim. Seria um boletim de ocorrência que pode ser feito em uma delegacia especializada em crime cibernético ou normal? Basicamente, esse é o primeiro passo. São duas perguntas, na verdade. Se é o BO, se não é uma especializada... Basicamente, ao tomar conhecimento de um crime virtual, o ideal é registrar a ocorrência. Não há necessidade de se fazer numa delegacia especializada. Pode ser feito no distrito policial normal. Eu digo isso como uma referência e exemplo, porque fui vítima, há algum tempo atrás, de um crime virtual, através da criação de um fake que desferiu uma série de ofensas através do Facebook. A partir deste material colhido, eu fui a um distrito policial para registrar a ocorrência. Peraí, alguém passou te ofendendo na internet? Exatamente. Criaram um perfil falso a partir desse... Maria da Silva. Exatamente. A partir deste perfil falso, surgiram várias ofensas em relação à minha honra, à honra de minha família. Baseado nisso, o que eu fiz? Eu obtive em um primeiro momento o print screen daquele material, antes de seguir para a produção da prova propriamente dita. E como é que você obteve esse print screen? Na verdade, eu printei a página... ou seja, imprimi a página que estava na tela do computador, de posse dela, fui até o distrito policial para registrar a ocorrência. Não teve necessidade de ir em cartório, fazer isso? Em um primeiro momento, não.
Quer dizer, só para iniciar o procedimento de natureza criminal. E você teve alguma dificuldade em registrar esse boletim de ocorrência ou a polícia já está? Tecnicamente, como que eu agi? Eu fui à Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos no DEIC. No DEIC aonde? Lá na região ali de Santana. É que eu estou fazendo essa pergunta para que se alguém estiver vivendo esse problema, já fica aqui a dica. Aí, para minha surpresa, lá encontrei 2 equipes de profissionais extremamente gabaritados, mas que me disseram que a competência deles, no sentido de registrar crimes, principalmente aqueles contra a honra, havia sido transferida, por determinação do governo do estado, para as delegacias normais. Então aí, óbvio, me deram algumas... Eu acho que até melhor, né? Eu acho até mais coerente, porque... fica no seu bairro. Está muito mais próximo, a acessibilidade acaba sendo mais assegurada. Aí, baseado nisso, fui ao distrito policial da minha região, conversei com a delegada na época de plantão, expliquei o que estava acontecendo, falei, olha, a realidade é essa, desconheço o perfil. Entretanto, preciso lavrar a ocorrência. Lavramos a ocorrência, a princípio de natureza desconhecida. Autoria desconhecida. Autoria desconhecida. E num segundo momento tomei medidas judiciais, então aí junto ao Facebook para pedir as informações do cadastro daquele perfil. A partir daí, obtive uma ordem judicial, ingressei com uma medida, obviamente segredo de justiça, para que não pudesse também despertar a curiosidade daquele perfil falso. Obtive a liminar, dei entrada no Facebook. Em 48 horas o Facebook me forneceu as informações. Voltei à delegacia e falei para a autoridade, olha, a autoria desconhecida, agora conhecida. Então, esta é a pessoa, sob o aspecto técnico, que criou o perfil falso. Daí para frente, então, poderia se dar o prosseguimento sob o aspecto de investigação para a conclusão do inquérito e transformar num processo crime a posteriori. Gilberto, você falou muita coisa agora. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e você vai contar essa história, eu vou perguntar essa história detalhe, fatiar. Ok, você deu o presunto, eu vou fatiar esse presunto para a gente entender direitinho o que está acontecendo, para servir para quem está nos acompanhando de orientação. Volto já, continue conosco. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Gilberto Marques Bruno. Estamos conversando sobre crime virtual. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br.
Você contou uma história que fizeram um fake contra você. E que a primeira medida que você tomou foi imprimir a tela, com os ataques que esse fake fez. Um fake, para quem não sabe, é um personagem que inventa. Sim. Você lá bota qualquer nome, inventa e ficou frequentando os ambientes virtuais que você frequenta, de advocacia, e passou a dirigir ataques à sua pessoa e pessoas ligadas a você por laços familiares. É isso? Exatamente, doutor Martim. Você imprimiu, foi à delegacia, o DEIC inicialmente, o DEIC falou, não, pode fazer no seu bairro, o que é ótimo. Sim. Foi ao seu bairro, a delegada fez um crime e botou a autoria desconhecida. Aí você fala o seguinte, tomei uma medida judicial. Sim. Me conta um pouco. Na oportunidade, o que nós fizemos? Enquanto advogado, ingressei com uma medida cautelar com pedido liminar para que a Justiça determinasse ao Facebook o fornecimento das informações cadastrais daquele que montou o perfil falso. Muito bem, obtive a ordem judicial, levei a Teve dificuldade ou obteve? Muito rápido. Em um prazo de 72 horas, a ordem judicial e em segredo de justiça. Foi deferida em segredo de justiça. Mas você promoveu em face ao Facebook essa ação? Em um primeiro momento, sim. Tá. Essa foi a diretriz, porque, de certa forma, ele detém os dados cadastrais de quem cria a página dentro daquela rede social. Obtive a ordem, lá protocolei a cópia do documento. A partir daí, em 48 horas, ele me forneceu as informações. Que informações ele... Na verdade, não me forneceu. Ele forneceu à Justiça as informações que aí chegaram ao meu conhecimento. Que seria o quê, exatamente? Ele basicamente, o número de IP daquela página em específico, a URL, que na verdade é o endereço, né, ou a certidão de nascimento daquela página, e os dados cadastrais de quem efetivamente montou aquela página. Bom, segundo passo. Terceiro passo, de posse desses dados, qual foi a medida que você tomou? Muito bem. Com essas informações, eu retorno à delegacia policial e informo à autoridade o seguinte, aqui está a autoria do crime. João da Silva, só para dizer o nome. Sim, João da Silva, muito bem. Então agora a conversa muda de figura. Claro, já temos o... Sim, nós já temos aí o suposto criminoso. Isso. A partir daí, a autoridade instaura o inquérito policial e inicia o procedimento de investigação, que pode levar, inclusive, se for o caso, à apreensão dos equipamentos do João da Silva, para que seja realizada a perícia e seja constatado que naqueles dias, naqueles horários, ele estava conectado e a partir dessas informações, ele lançou naquela página do Facebook os conteúdos ofensivos. Certo. Esse seria o caminho, basicamente, a se seguir. E no seu caso concreto, a autoridade policial intimou aquela pessoa, o João da Silva, que a gente está falando, o que aconteceu com o João da Silva? Na verdade, não. O que aconteceu? Em um determinado momento, o João da Silva, se valendo das redes sociais, ele me encaminha uma mensagem inbox do próprio Facebook, pedindo desculpas a respeito de tudo aquilo que ele havia feito, onde ele definiu como brincadeiras. Ele definiu dessa forma, desculpe-me pelas brincadeiras, se o senhor não aceitar as minhas desculpas, vou compreender. O texto era mais ou menos nesse sentido. Entendi. Aí, muito bem. Evidentemente, como eu não quis dar prosseguimento a esses fatos, por razões de foro íntimo? Até porque já havia gerado um certo desgaste na minha família, e, por certo, desgastaria muito mais. Os meus pais, à época minha falecida mãe, já tinham uma idade elevada também, meu pai tem uma idade elevada, embora seja advogado também, mas isso causa um certo dissabor. Muito bem. A partir daí, eu fiz o seguinte, pedi a ele, então, através do sistema de Messenger do Facebook, que ele me enviasse uma solicitação de amizade para o Facebook, eu aceitaria a solicitação de amizade e com esta aquiescência ele faria a publicação então do pedido de desculpas. E fez? Ele fez. Mas se identificou? Não, o fake. Eu até entendi por bem não fazer uso dessa faculdade que me seria viável, porque eu causaria um problema muito sério. A gente está falando de um colega
Muito desagradável. Seria extremamente compreendo. constrangedor. Então, baseado em tudo isso, eu entendi por bem, faça a pergunta, mas Claro, independentemente desse aspecto, eu também produzi um conteúdo probatório. A partir do momento que ele me encaminhou aquela mensagem, eu aceitei a solicitação de amizade, o pedido, a aquiescência e a publicação. Todos também viraram prints de tela. Porque se houvesse uma necessidade futura, eu teria também mais elementos documentais para agir. Obviamente não fiz por essas razões e a partir daí segui a vida, não manifestei o interesse em representá-lo criminalmente e a vida segue com toda tranquilidade. De vez ou outra ainda o encontro pelas ruas aí da cidade de São Paulo. E ele sabe que você sabe. Sabe. É muito chato. Esse é o lado interessante. Esse é o lado interessante, esse é o lado cruel da coisa. Né? Nossa, eu acho que você fez correto. Chegou uma série de perguntas aqui. Vamos lá. A Marta Camila do Sumaré. E ela pergunta, dentro desse contexto nosso, quais os cuidados com os crimes virtuais? Quais os cuidados que as pessoas devem ter para evitar crimes virtuais? O que você recomendaria? Depende muito da natureza do crime, né? Em se tratando de crimes contra a honra, e o que a gente observa acaba sendo muito comum dentro da velocidade que essas informações acabam sendo veiculadas nas redes sociais, o cuidado que alguém tem que ter a partir do momento em que foi vítima disso, tomar essas posturas de natureza policial e de natureza criminal no futuro, no sentido de buscar as reparações necessárias e a punição. Até porque muitos acham que a internet é uma terra sem lei, mas não é. Não é. O crime virtual, como eu costumo dizer, deixa rastros. Então, a partir daí, tomar essas ações. Se por acaso alguém constatar a existência de algum crime virtual na sua rede de relacionamento, aí sim tomar determinados cuidados, porque algumas pessoas, de certa forma, acabam se entusiasmando e no ímpeto acabam formulando comentários, compartilhando, manifestando através hoje dos emojis, qualquer tipo de reação, seja uma reação no sentido de curtir, seja uma reação no sentido de gostar daquela publicação, essas pessoas poderão ser envolvidas também, guardadas as devidas proporções, como coautores ou disseminadores daquele ato criminoso. Eu tenho uma pergunta, um fato concreto, sem também citar nomes, mas fato de determinada pessoa, sem citar nome, publica uma foto sua. Ela publica. Uma situação, digamos assim, meio embaraçosa, porque ela estava com outra pessoa e publica uma foto, quase que uma foto íntima. O problema todo desse casal, era um casal, é que aquela pessoa, uma das pessoas envolvidas, era casada. E ali estava numa situação embaraçosa, mas era João e Maria. Ok. Mas foi Maria, por exemplo, ou João, não importa, que publicou aquela foto. Logicamente, todos sabiam que João, um deles era casado, e naquele círculo social causou uma certa comoção. Ninguém comentou, ninguém disse nada, mas houve o fato. Ok. Pergunto, constitui crime alguém, numa situação dessa, um terceiro, você vê essa foto, você vai comentar alguma coisa? Que cara, que coisa, isso é coisa que se publica? Isso é um crime? Ou a partir do momento que ela compartilhou a intimidade dela, tornou público? Eu entendo que não iria constituir crime. E baseado na sua linha de raciocínio. A partir do momento que houve esse compartilhamento, quer dizer, tornou público e é óbvio, dentro dos contextos de redes sociais, nós temos hoje ferramentas que podem limitar, restringir ou ampliar as publicações de conteúdos. Quer dizer, se a pessoa, de certa forma, publica aquele conteúdo na sua relação de amigos ou sob a forma pública, ela está querendo dar essa visibilidade de um determinado momento, talvez um encontro social, quer dizer, a celebração de amizade, nada que seja constrangedor, ainda que subjetivamente possa causar a uma dessas pessoas. Mas eu não vejo como uma situação de ordem criminosa. O que eu estranhei nisso, Gilberto, é publicar uma foto. Eu estranhei duas coisas. Primeiro, publicar uma foto assim, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Sim. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal, um relacionamento assim, vamos dizer que não seja tão regularizado assim, não sei. É difícil até comentar, mas enfim. Mas isso é um valor seu. Mas achei estranho, a pessoa publica e fica brava com os outros.
Realmente. E talvez até uma circunstância dessa, a gente sabe que tem um caráter eminentemente subjetivo, mas talvez a pessoa já tenha feito esta publicação com alguma predisposição futura. E aí, dentro desse contexto da predisposição, os comentários também poderão ser futuramente utilizados em troca de benefício. Mas tem situações das mais diversas, Martim. Recentemente, eu recebi uma mensagem inbox de uma determinada pessoa manifestando um certo desconformismo com as minhas posturas na rede social, no sentido de que eu não curtia nem tampouco comentava as postagens dela. Tá aí. O que eu tenho a ver com isso? Se eu quiser comentar ou curtir, eu até posso fazer, mas eu não sou obrigado. Não é porque nós temos um relacionamento de amizade virtual que eu estaria compelido a ter determinadas obrigações. Até porque você ali eu acho que é próprio da rede virtual, você tem alguns centenas, outro até milhares de pessoas que a sua maioria não conhece, você não conhece. É para fazer network, para você desenvolver amizades. Sim. Por exemplo, eu devo ter, como você, eu só tenho um perfil, mas eu devo ter uns 4, 5 mil amigos, quase 5 mil. Mas eu não conheço realmente. Você fala, você conhece 5 mil? Não conheço. Não conheço. Elas te conhecem? Não, às vezes conhecem por nome, me vem aqui, ou num seminário, ouviram falar, ou talvez por amizade, fala, não, essa pessoa falou algo interessante, sei lá, não sei. Exatamente. As razões que impulsionam outras. Mas sendo uma pessoa, o meu critério de receber amizade é esse. É a pessoa, sendo uma pessoa verdadeira, não sendo fake, para não correr o risco de ser ofendido aí por alguma coisa, eu aceito, tal. Mas não vou comentar. Já pensou você passar o dia? Eu passo o dia inteiro sem trabalhar. Porque veja, mesmo voltando a essa questão de um registro fotográfico, a gente tem notado também que, de certa forma, no âmbito do direito, algumas situações se transformam em meios de prova. Então, uma foto de um casal pode tentar caracterizar no futuro uma situação de um relacionamento de união estável. Eu creio que deva ter sido isso. Só não entendi a braveza da história, né? Que deveria ser dirigido, não a mim, aos outros que viram. Não, veja, tem situações interessantes. Certa feita, em um caso concreto, defendendo um amigo num processo de execução de alimentos, que a mulher estava pedindo para majorar a pensão alimentícia, etc. Então ela falava do estado de miserabilidade que ela vivia, que estava desempregada, etc. E aí eu vou pesquisando, de repente eu encontro no Facebook uma festa de aniversário dela na escola pública que ela dá aula no litoral do estado. Horas. Então ela não estava passando necessidade, até porque ela já tinha um emprego público. A partir dessa informação, eu fui buscando novas informações na rede até o concurso que ela prestou para o magistério no Estado. E todos esses elementos, de certa forma, subsidiaram a minha linha de defesa na execução de alimentos. Eu vou interromper nosso papo, está gostoso por aqui. Voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo.
Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Gilberto Marques Bruno. Estamos ao vivo, faço a pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bom, chegaram algumas perguntas aqui, peço desculpa aos telespectadores por ter errado outra vez o telefone, mas eu não consigo decorar. Mas vamos lá. É o Dárcio de Santo Amaro. Diz ele, gostaria de parabenizar o tema escolhido. Obrigado, Dárcio. E principalmente o Dr. Gilberto. Espero que ele volte mais vezes ao programa. Vai depender somente dele. O convite já está feito e já faz muito. Obrigado. Outra pergunta. Flávio Santos, de Interlagos. Olha, você domina a região sul lá, estou vendo. Como prevenir os ataques? Muito bem. Você falou de ataques, né? Ele já pensou... Primeiro define o que é ataque. Perfeito. Deixa eu falar uma coisinha. Em relação ao Dárcio, o Dárcio é um colega nosso, advogado. Ah, que bacana. É extremamente respeitado na região de Santo Amaro e generoso nas palavras, mas é o que eu costumo dizer, amigo sempre é generoso. De qualquer forma, eu deixo um abraço grande a ele, porque é uma pessoa muito querida da família já de muitos anos. No que se refere à pergunta em si, como prevenir os ataques? Essa pergunta é do Flávio. Do Flávio, que é lá da região de Interlagos. O que a gente tem que imaginar? Que tipo de ataque? Se for as tentativas de invasão a sistemas informáticos, é fundamental que nós tenhamos, acima de qualquer coisa, um antivírus. Isso é importantíssimo. Firewall. Com certeza. E atualizá-lo com a máxima frequência, é de fundamental importância. Além disso, é óbvio que nós precisamos tomar algumas cautelas também, na medida em que estamos no ambiente virtual e no ambiente da internet. Até porque, estatisticamente, Martim, para que você tenha uma ideia, existem sites de pornografia, por exemplo. Esses sites de pornografia são os que maiores índices de programas, de leitores de dados, por exemplo, e de vírus, existem. Phishing, né, que chamam. Exatamente, que na verdade seria pescar, que pescam os dados e aí furtam as identidades e criam, na verdade, fakes virtuais com as identidades de pessoas do mundo real. Então, senhas de cartões, números de documentos. Então, existe também esse tipo de coisa. Existem, evidentemente, alguns sites que eles escondem conteúdos maliciosos e a gente precisa tomar muito cuidado no sentido de navegar. Ter um antivírus atualizado é fundamental, mas também uma certa cautela quando for navegar por determinadas páginas. Márcia da Vila Mariana, bem-vinda, Márcia. E pergunto uma coisa muito importante. Quais os cuidados com nossas crianças? Esse eu acho que é o ponto essencial na medida em que nós estamos atravessando a mudança de cultura. É importante que os pais, os tios, os avós monitorem o máximo que puderem as participações das crianças no ambiente virtual. Porque, de certa forma, nós nem sempre sabemos quem está do outro lado da tela. E as próprias crianças, em razão da inocência, e eu vejo isso através das crianças da família, elas têm uma facilidade muito grande de acesso. Então, procurar criar as limitações e utilizar aquelas ferramentas que acabam restringindo a visibilidade. Eu vejo pelas pequenas gêmeas, que a gente falou um pouquinho antes do Suas programa. Sobrinhas. Sim, o que elas fazem? Ela lá e a Luísa, a Lulu, Maria Luísa e Ana Laura. Elas pegam, de certa forma, o telefone celular da mãe ou o tablet, e como tem o sistema de rede sem fio, elas conectam no YouTube para assistir os desenhinhos lá da Patrulha Canina, da Peppa Pig, quer dizer, os personagens das crianças. Mas se você não tiver um filtro de restrição, na própria inocência, elas acabam
buscando outras informações, isso se torna perigoso. Então, é importante isso, os pais acompanharem dentro dos relacionamentos virtuais as pessoas com as quais os filhos têm contato. Ou seja, tem uma série de cautelas, que é o que eu costumo dizer, engloba hoje a mudança de cultura e a educação digital. Tem que estar muito próximo, tem que monitorar e tem que fazer com que as crianças, acima de tudo, não percam o lado lúdico da infância e se utilizem com frequência menor da internet. Não façam como alguns pais, a gente está acostumado a ver por aí afora, quer dizer, o pai quer que a criança não dê trabalho, dá um celular para ela brincar ou dá um tablet. Aí a criança fica num cantinho ali mexendo, quer dizer, perde o relacionamento interpessoal. Então é importante que os pais tomem essas cautelas, eu tenho como de fundamental importância. E a Lígia do bairro da Liberdade, centro de São Paulo, pergunta o que são compras seguras? Bom, compras seguras, aí a gente está falando, na verdade, no universo do comércio eletrônico. Já mudou um pouco. Mudou um pouco o foco, que é um dos segmentos que mais cresce no país, mesmo em épocas de crise. Evidentemente, a compra segura ela tem que ser baseada em sites que se encontrem certificados. Costuma-se dizer popularmente, verificar lá o cadeadinho que tem no site, no momento de fazer a compra, verifica o cadeadinho. Que cadeado? O cadeado, na verdade, é uma figura de um cadeado, onde você, ao clicar, você tem todas as informações de certificação daquela página, inclusive em termos de segurança. Eu vou ver isso aí. Então, isso acaba sendo importante. Tem isso? Quer dizer, nos sites de comércio eletrônico você encontra. Eu vou espiar isso. Então, procurar se certificar a respeito disso, mas, acima de tudo, as compras no ambiente virtual, de certa forma, elas são crescentes, sim, mas é fundamental que, antes de realizar uma compra, que o interessado, o internauta, ele faça uma pesquisa, até para verificar se aquele site ele atende às exigências do Código de Defesa do Consumidor, se ele preenche os requisitos, porque nós tivemos no final do governo Dilma a publicação de um decreto que regulamentou no Código de Defesa do Consumidor as questões do e-commerce. Uma briga que nós tínhamos desde a década de 80, que foram vários projetos tramitando pelo Congresso, no final ela, através de um decreto, no final do governo dela, através de um decreto, ela regulamentou. Então, fazer esse tipo de verificação. Existe na página do PROCON, por exemplo, um link, eu não saberia de cabeça dizer, mas ele passa a informação das 500 empresas que mais problemas têm no âmbito da internet. Então, é importante ver alguns outros sites que tem, tipo Reclame Aqui, veja se aquele ambiente virtual onde está sendo oferecido um produto, realmente não tem nenhum tipo de problema. Isso seria uma forma de se acautelar. Eu já evitei confusão uma vez, exatamente me acautelando, entrando várias vezes, antes de comprar, fazer uma pesquisa se tem reclamação de consumidor, quais são as reclamações. Outra pergunta, Ana Beatriz de Santana. Como fazer compartilhamentos confiáveis? Eu acredito que os compartilhamentos que ela esteja dizendo seriam basicamente em redes sociais, das quais ela tem relacionamento. Evidentemente, tomar a cautela necessária no sentido de que aquela postagem, aquela publicação, ela efetivamente foi feita por alguém que ela conhece e obviamente não foge das regras de normalidade, que possa caminhar para algo que seja contrário à moral e os bons costumes. Porque é óbvio, nas redes sociais nós vemos dezenas de coisas boas e coisas ruins, como você disse no início do programa. A nós cumpre, evidentemente, ter a sensibilidade para avaliar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, eu acho que isso vai mais do caráter subjetivo. Eu, particularmente, costumo manter as minhas páginas em rede social em um bom nível, publicando conteúdos que sejam coerentes, assuntos que as pessoas possam refletir, informações que possam ser levadas ao conhecimento público e algumas situações, evidentemente, do meu dia a dia. Mas nem todos pensam dessa forma, tanto que existem, às vezes, sites e blogs que plantam notícias falsas. E algumas pessoas acabam acreditando e disseminando essa informação. Então é importante se certificar da veracidade dessas informações antes de publicar, até para evitar o risco de amanhã ou depois ser envolvido em algo contrário à moral e aos bons costumes e até mesmo contrário à lei e gerar uma coparticipação sobre o aspecto criminal.
Tá, tem uma série de perguntas aqui. Eu vou deixar uma que eu vou fazer para depois, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta rápida, porque essa aqui tem uma pergunta que é importante, que na verdade é um tema do programa, é um programa, aliás, a pergunta, mas ela pergunta o Tomás Mendes da Lapa, como utilizar senhas seguras? Isso é uma dica boa. Pois é, a utilização de senhas, dizem os especialistas no tema, que a gente evite, na verdade, palavras muito simples, aspectos ligados à nossa família. Geralmente, o ideal é a utilização de senhas alfanuméricas. Então, misturar, evidentemente, letras e números, letras maiúsculas e minúsculas, e a partir daí, essas senhas, de certa forma, elas, dentro dos próprios programas ou dos sistemas onde nós estamos cadastrando, nós vamos ter a informação se essa senha é uma senha segura ou vulnerável. Existe a vulnerabilidade, ainda hoje existe. E eu vou falar de uma situação lá por volta do ano 2000, por exemplo, onde um cliente nosso, ele, ao substituir uma senha mãe em um provedor de acesso à internet, quando ele fez essa substituição, no percurso que ele encaminhou a nova senha, essa nova senha foi furtada por um analista de suporte técnico do provedor de acesso, e naquela época ele comercializou esta senha para amigos dele, do dia a dia, por valores módicos, para que esses amigos então tivessem conexão à internet usando o sistema naquela época de conexão simultânea. Então o risco sempre existe. Agora, na medida em que nós nos utilizamos de senhas longas, mas alfanuméricas, a possibilidade dessa senha ser quebrada por um cracker, né? Não um hacker, mas por um cracker, que é o criminoso, embora se assemelhe à figura do hacker, a possibilidade dele quebrar essa senha acaba se tornando bem mais dificultosa no meio do contexto. Então, senha longa, alfanumérica, letras maiúsculas, minúsculas, números misturados, mas evitar dados, por exemplo, como data de nascimento, placa de carro, quer dizer, o nome da namorada, ou então o nome do cachorro. Evita, porque são coisas do nosso time. Sim, porque são coisas do nosso dia a dia e que, de certa forma, elas podem ser observadas pelo criminoso virtual na medida em que ele nos monitora nas redes sociais. Eu tinha um conhecido que teve a sua rede quebrada, que ele era palmeirense e botou mancha verde. Perfeitamente. Aí não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Ficou bravo, falei, olha, mude. Exatamente. Não de podia time, colocar mas de Corinthians, né? Pelo menos aí mudaria um pouco o contexto. Enfim, são algumas cautelas dentro desse contexto que precisam ser adotadas. Eu vou encerrar o bloco por aqui, está estourado o tempo, voltamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook.
Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, no quarto e último bloco do programa. O entrevistado de hoje é o Dr. Gilberto Marques Bruno e nós estamos conversando sobre crimes virtuais. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo site www.tvaberto.tv.br ou pelo telefone 38770078. Agora você viu que eu não errei de jeito nenhum. Perfeito. Agora também está valendo aqui. Ó. E há uma pergunta que é um tema bastante interessante aqui, que é do Fábio Oliveira. O Fábio Oliveira é do Itaim, bairro Itaim. E ele pergunta, o que é a Lei Carolina Dickmann? Ok. A Lei Carolina Dickmann veio, evidentemente, por força daquelas imagens da intimidade dela que passaram a ser veiculadas pela internet em razão, até onde eu me recordo, de um técnico de computadores que teria... ao consertar o equipamento dela, teria capturado essas imagens e a partir daí passou a disseminar Eu acho que a história pela foi internet. isso. Acho que foi mais ou menos isso. Aí, obviamente, por se tratar de uma pressão, eu diria, pelo fato de ser uma pessoa pública e ligada, evidentemente, a uma grande emissora de televisão, surgiram os movimentos em prol do Legislativo para que fosse criada uma lei nesse sentido, e aí veio a lei no sentido de proteger a imagem e a intimidade das pessoas, e aí o nome Carolina Dickmann como uma referência a ela, já que foi a precursora, na verdade, desse tipo de ato ilícito. E o que ela combate exatamente ali, Carolina Dickmann? Ela combate, de certa forma, e pune a utilização de imagens não autorizadas. Evidentemente, ainda que sejam imagens da intimidade, essas imagens podem ser autorizadas ou podem ser publicadas até pelo próprio detentor da imagem, é o direito de imagem. Mas, a partir do instante que elas são publicadas sem autorização, elas abrem, a lei abre a possibilidade no sentido de punir aquele que efetivamente usou indevidamente essas imagens e disseminou no universo da internet ou da rede social. Há uma pergunta do Odair, o Odair é do bairro Bela Vista, bem-vindo, Odair, e ele pergunta, como proceder quando o provedor se situa fora do Brasil? Muito bem, essa é uma das dificuldades, né? Pergunta e eu diria extremamente complexa, porque de qualquer forma, como que a gente vai tentar chegar a essa informação? Eu acredito, é óbvio que existe o aspecto técnico, e a partir do aspecto técnico a gente vai ter que agir sob a forma judicial, talvez dependendo da localização desse provedor, por meio de legislação de cada um desses países. Mas em um primeiro momento eu enxergo dentro da seguinte forma, admitindo, por exemplo, a figura do Facebook. O Facebook ele tem uma base aqui no Brasil, mas a sua matriz está fora do país. O Google a mesma coisa? A mesma sistemática. E se nós agirmos aqui, através de uma ordem judicial, naturalmente eles vão ser obrigados a tomar as providências sob pena de serem aqui penalizados pelo descumprimento dessas determinações. É um caminho mais complexo, eu diria, mais sofrido, não há dúvida, mais tormentoso, mas eu acho que não é um caminho perdido. A bem da verdade, pode ser feito até aqui do Brasil. O ideal seria fazer lá fora. Até porque, se a gente pensar em Europa, dependendo da circunstância e da gravidade, nós temos a diretiva da Comunidade Econômica Europeia. Essa diretiva ela já vem lá da década de 90 e ela estabelece regras, inclusive em termos de sanções, punições, indenizações. Então, seria mais interessante, não há dúvida. Mas, às vezes, a questão territorial e a questão econômica não contribui para que isso aconteça. Então podemos fazer, evidentemente, através do nosso país, seguindo a nossa legislação e atacando as filiais dessas grandes corporações que estão, obviamente, com suas matrizes fora do país.
Tem uma pergunta aqui mais comprida da Amanda Soares, do bairro das Perdizes, nossa vizinha aqui. E ela diz o seguinte: a disseminação de vírus para coletar e-mails para a venda de mala direta, a distribuição de material pornográfico, em especial infantil, fraudes bancárias, violação de propriedade intelectual e até mesmo a invasão de sites para deixar conteúdo difamatório são práticas de crimes virtuais? São. Não tenha dúvida que sim. Todos esses aspectos são e vão ter o seu enquadramento dentro dos tipos penais existentes no Código Penal vigente e eventualmente nas legislações extravagantes, como nós costumamos dizer, mas que também definem os atos de natureza criminosa. A Ana Cristina do Centro, bem-vinda Ana Cristina, pergunta: se as senhas salvas no computador /celular têm mais risco de serem fraudadas? Obrigado. Há risco. Há risco porque, de qualquer forma, elas ficam em aberto. Eu presidi uma palestra algum tempo atrás na OAB e isso é um ponto de referência. O colega que estava falando sobre perícias digitais, ele, ao lado de um retroprojetor, instalou um equipamento esse que ele fazia leitura e capturava todas as informações de todos os equipamentos celulares, ele hackeava todos os equipamentos celulares que estavam se utilizando da rede sem fio do Salão Nobre da Ordem. Ele fez isso, obviamente, para teste, tanto que no final da palestra ele perguntou a todos: vocês estão usando a rede sem fio? A maioria estamos. Eu virei para ele e falei: eu não. Ele falou: mas por quê? Eu falei assim: eu não habilito a minha rede sem fio em local que não seja extremamente conhecido, e em local público menos ainda. Ele falou: muito bem, você fez o correto, porque através desse equipamento aí ele mostrou, eu hackeei todas as senhas de todos os celulares que estão na rede sem fio agora nesse momento, e qualquer um pode fazer. Então, você deixar a senha num tablet ou eventualmente num smartphone, além do risco desse equipamento por alguma razão ser furtado ou se perder e a pessoa ter acesso, se deixar a linha aberta, nesses sistemas de rede sem fio, alguém pode efetivamente hackear essa informação. E isso pode se transformar em algo grave no futuro. A dica que às vezes eu deixo no próprio escritório, quando eu saio do escritório, nós desligamos o sistema de rede sem fio. Nós não deixamos ligado. Porque é óbvio, em razão dessa frequência, quem tiver um equipamento parado do outro lado da rua, ele pode, evidentemente, furtar a senha e aí remotamente ele pode tomar determinadas ações dentro do meu equipamento. É muito complicado. Então, é importante, alguns deixam por comodidade, mas essa comodidade ela se torna extremamente arriscada. Não deveria deixar. Eu, pelo menos, não deixo. Tá? Ok, deixa sua senha aqui. De jeito maneiro. Eu não salvo a senha, não salvo. Eu acho que eu só salvei uma senha até hoje, que era uma coisa tão insignificante que não tinha a menor importância. Então é importante, porque as pessoas hoje, até pela quantidade, evidentemente, de cadastramentos, de habilitações, deixam pelo comodismo. Não compensa. Não compensa. Não compensa. É muito arriscado. Nós chegamos aos minutos finais do nosso programa e eu gostaria de ouvir suas considerações para caminharmos para o encerramento. Muito bem, doutor Martim. O que eu poderia falar em termos de considerações finais? A internet não é uma terra sem lei, embora muitos ainda falem que é. O crime virtual deixa rastro, sim, e ele poderá ser efetivamente comprovado e o criminoso virtual será punido. É importante e é de fundamental importância, eu diria, que nós pudéssemos disseminar uma cultura de educação digital, de maneira que tanto as novas gerações como as velhas gerações, que hoje também estão se conectando, possam utilizar o que há de melhor na rede, o que há de melhor na internet, como forma de adquirir cultura, de agregar conhecimentos e contribuir efetivamente para que a gente possa ter um mundo melhor em termos de formação de caráter e de cultura das pessoas. Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui no canal, no programa. Você nos honrou. Espero recebê-lo outras vezes aqui para discutir esse tema tão candente que é o tema de crimes virtuais. A honra é nossa. Saiba que a gente está à inteira disposição sempre que se fizer necessário e eu agradeço, evidentemente, a deferência, a confiança e o convite, Dr. Martim. Muito obrigado. Quem agradece sou eu e o pessoal de casa que te acompanhou nessa jornada. Aguardo vocês nesse canal na próxima semana no mesmo horário. Obrigado e até lá.